Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa terceira aula sobre figuras de linguagem. É um assunto que muitos concursos pedem, então fiquem ligados. É só identificar isso no edital, certo? Vai estar lá figuras de linguagem ou figuras de estilo. É isso aí, é só estudar que vai matar pau, tá? Então no final da playlist vai haver um link lá na descrição do vídeo, só clicar lá, vai haver uma lista de exercícios, resolvam as questões, né? E não se esqueçam de dar lá o gostei, isso é muito importante para nós, para que nós mantenhamos esse projeto com aulas gratuitas para vocês, compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso trabalho e dar o gostei aí, dá lá só um cliquezinho ali em cima, é muito importante para nós, certo? Vamos à aula então! Pleonasmo, o que é pleonasmo? Se vocês observarem na aula sobre vícios de linguagem, eu trago lá o pleonasmo vicioso, aí eu comento. O pleonasmo vicioso é um defeito de linguagem, certo? O pleonasmo literário, esse pleonasmo é um efeito, é diferente. Então aqui é uma repetição enfática, é bem literário mesmo, né? Tem a ver mais com literatura, dificilmente nós usamos uma estrutura com pleonasmo, né? Assim, como esse mais literário, né? No nosso dia a dia. Há outras aqui que, né? Outras figuras que nós usamos no nosso dia a dia, que fazem parte da literatura, mas algumas figuras são mais específicas. Chovia uma triste chuva de resignação. Então, chovia, só pode chover uma chuva, né? Então, essa triste chuva é a repetição para efeito, certo? A mim me parece, olha aqui, parece viável, ó, parece viável, isso parece viável. Parece para quem? Para mim. Então, a mim e o me exercem a mesma... Né, tirar isso daqui para vocês não se confundirem. Aqui, ó, eu tenho um objeto pleonástico, é o pleonasmo, né? Olha lá, aparece para alguém, o me e o mim exercem a mesma função sintática, certo? Então, são objeto direto, objeto indireto, né? Objeto indireto, certinho? Muito bem, assíndeto. Dê uma olhadinha quando eu falo sobre conjunções coordenadas, quando eu falo sobre período composto, e nós falamos sobre orações coordenadas, eu comento sobre o nome síndeto. A palavra síndeto é o que denomina a conjunção coordenativa. Tá? Então, o assíndeto, esse azinho aqui da frente, esse prefixo quer dizer a ausência do síndeto. É exatamente a figura, né? Olha lá, eu tenho orações coordenadas sem a conjunção. Né? Essa é a ideia do assíndeto. Mas então sempre que eu tiver no texto isso, olha, não deixa de ser um assíndeto, mas o efeito, vejam que ele é mais poético, tem uma relação mais poética. Tá? Então essa repetição, né? Não da repetição, mas essa organização das orações coordenadas sem o elemento coesivo, dependendo da intenção do autor, às vezes está ligada a isso, essa ausência, esse assíndeto está ligado exatamente à intenção do autor. Então eu tenho que observar na questão, se eles estão me pedindo isso, é só identificar as orações coordenadas sem o elemento coesivo, eu tenho lá o assíndeto. Se aqui é a, aqui é poli, muitos, e a repetição também, só que normalmente é e, né? Observem aqui, ó, até vou colocar em vermelhinho, ó, trabalha, e teima, e lima, e sofre, aquela coisa da insistência, né? Vejam que é bem um efeito. A repetição da conjunção, essa repetição, eu não poderia fazer isso aqui, por exemplo, em um texto formal, em uma redação, em um artigo, não, óbvio que não. Isso aqui é para dar exatamente esse efeito, ó, trabalha, e teima, e lima, e sofre, algo que é cansativo, que permanece, né? Aquilo sempre acontecendo. Então, essa é a ideia. Bom? Então, a ausência, o a, o poli, muitos, bem fácil de identificar.
Anacoluto, olha que interessante, o nome é meio feio, né? Anacoluto, um negócio meio estranho. Mas é uma falta de ligação, de nexo na estrutura sintática. É como se eu começasse a frase e mudasse a estrutura sintática da frase. Isso é o anacoluto. Tá? Então eu começo e mudo a estrutura sintática. Vejam aqui. Tá? Eu, toda vez que chego, e aí eu, toda vez que chego, sou chamado por você para conversar. Seria essa. Eu, aí teria que ser, né? O eu teria que ser o sujeito. E aqui ele muda. Ó. Eu, toda vez que chego, ele resolveu mudar. Você me chama. Aquele eu fica meio solto. Então, essa estrutura se chama anacoluto, a falta de ligação sintática. Olha aqui, ó. Não, uma ligação aqui. Ali deveria ser o sujeito. Ele acabou mudando a estrutura e ó, colocou o verbo aqui, o sujeito é você, e aquele eu ficou meio solto ali. Tá? Isso acontece muito na literatura. Na nossa fala, nós fazemos muito isso. Nós vamos dizer uma coisa e aí mudamos a estrutura e falamos isso. Muitas vezes para representar a fala de personagens é muito comum acontecer. Meu vizinho ouvi dizer que está muito doente. Meu vizinho está muito doente. Eu ouvi dizer que meu vizinho está muito doente. Mas ele, na hora de construir meu vizinho, ouvi dizer que está muito doente. Ficou muito estranha a construção. Mas ali não é um vocativo? Não, a ideia aqui não é essa. Eu ia falar de que está o vizinho, retoma vizinho, a ideia. Claro que aqui tem uma frase solta, mas essa é a construção. Eu começo a falar do vizinho e depois mudo a estrutura. Certinho? É fácil de identificar o anacoluto, né? Fica essa estrutura sintática perdida, assim, tá bom? Anáfora. Cuidado aqui. Por quê? Porque existe na interpretação, compreensão, tem a parte anáfora e catáfora no texto, os referentes, referente anafórico, referente catafórico, não tem nada a ver com isso aqui. Então, cuidado, o nome, a palavra é a mesma, porém, nós temos aqui uma figura de linguagem, outra estrutura. Aqui eu tenho a repetição de uma palavra ou de uma estrutura no início do verso ou de uma frase. É algo bem poético, né? Essa relação bem poética, a gente vai ver que é bem literário isso. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria. Vejam que repete até, inclusive ali ó, o advérbio, né? Vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Então essa repetição para efeito é algo poético comum. Isso se chama anáfora. Não é muito comum, né? Não é um tipo de figura, né, muito presente nas provas. Silepse aparece, pleonasmo aparece, tá? Elas podem aparecer, qualquer uma das figuras aí pode aparecer, mas algumas aparecem com mais frequência. Tá? Silepse, olha que nome lindo, silepse, mas é um nome, tem que saber. Tá? Silepse pode ser de gênero, masculino e feminino, de número, tem a ver com singular e plural, e de pessoa, mudança da terceira para a primeira, né? Terceira do plural para a primeira do plural. Depois eu vou mostrar o que cada uma dessas aqui, né, representa. Então, concordância com a ideia. Então, vamos ver o que a tia Norminha aceita aqui ou não. A silepse de gênero é muito comum, inclusive eu falo da silepse de gênero nas aulas de redação oficial, na concordância nominal. Porque Sua Excelência é feminino. Se for homem, Sua Excelência está enganado. Estou falando sobre, né? Estou usando o sua aqui, estou falando sobre a pessoa. Se for uma mulher, se for uma deputada, estou falando sobre ela, dizendo que Sua Excelência está enganada. Então eu vou fazer, embora o pronome Sua Excelência seja feminino, eu faço a concordância aqui com o sexo da pessoa, tá? Então, se for homem, enganado, se for mulher, enganada. Então, de acordo com o sexo da pessoa, a concordância se dá. A silepse de número, nós falamos sobre isso aqui na concordância verbal. Vejam que um bando de moleques, aqui o verbo e aqui é o sujeito. Então nós temos no sujeito uma expressão que poderia ser aqui, é um coletivo, né? Mas a expressão partitiva, deem uma olhada lá na concordância verbal, a parte em que eu falo, sujeito simples ali, eu falo sobre a concordância com as expressões partitivas
e coletivos, que é exatamente isso aqui. Esse é o sujeito, o núcleo é bando, ó, o termo preposicionado não pode ser núcleo, seria um bando de moleques gritar vá, a concordância com o núcleo, mas a norma culta aceita a concordância com o substantivo aqui, moleques, por aproximação, concordância por silepse, tá? Então eu posso fazer isso aqui, a tia Norminha aceita? Sim, a tia Norminha aceita, a norma culta aceita, posso usar isso aqui num texto formal, na minha redação? Isso pode, tá? Agora aqui, observem, corria gente, gente corria, tá? O verbo está aqui, o sujeito está aqui, gente corria. A palavra gente, embora represente plural, deixa o verbo no singular, né? A gente foi, né? Não a gente fomos. Ou gente no sentido de várias pessoas, né? Representa várias pessoas, mas o verbo fica no singular. E aí, na próxima oração, olha o que acontece. Se faz a próxima oração com o verbo no plural, concordando com a ideia. Olha aqui, ó. Isso aqui eu posso fazer na minha redação? Isso não, tá? Isso aqui não. Isso aqui é literário também. Essa de cima, tudo bem, tia Norminha aceita, tá lá. Mas isso aqui evitem. Tá? Por quê? Porque é uma questão de paralelismo. É uma questão estrutural. O verbo aqui não poderia estar no plural. Tá? Eu tenho que, não posso fazer a concordância com a ideia. Eu já usei aqui gente. Tá? Então eu troco por pessoas. Eu vou dar uma estrutura mais formal. Tá? Na minha redação, isso eu não posso fazer. Certinho? Muito bem. E silepse de pessoa. Olha aqui, os candidatos, terceira pessoa, certo? Olha aqui, terceira pessoa do plural. Então, os candidatos estavam, tá? Ou estão. Essa seria a concordância, ó. E o que se faz? Eu mudo porque eu me incluo nos candidatos. Eu faço parte desses candidatos e no momento em que eu conjugo o verbo, acabo colocando o verbo na primeira pessoa do plural, ó, como se fosse nós, mas os candidatos não é nós, é eles. Então eu tenho um verbo na primeira pessoa do plural, representando nós, e candidatos na terceira. Ah, isso aqui também. Isso aqui a tia Norminha não vê com bons olhos, então evitem, não façam isso num texto formal. Em uma redação não façam isso, certo? Até porque passaremos aqui para a primeira pessoa, senão ficaria, né? Se bem que primeira pessoa do plural numa redação ainda é possível. Mas jamais numa redação façam isso aqui, tá bom? Então tomem cuidado. O único que a tia Norminha aceita na redação é esse cara aqui, ó, tá? Que é expressões partitivas, coletivos. Certo? É aqui a mesma coisa, ó. Então, o que é a silepse de pessoa? A concordância deveria se dar na terceira pessoa do plural e eu faço na primeira. Então eu tenho um nome que remete à terceira e o verbo na primeira. É sempre assim, tá? Aliás, todos os sertanejos são. E aí não se fez a concordância, ó, que seria ação, e coloco somos, por quê? Porque eu faço parte também, sou sertanejo. Certo? Essa é a ideia da silepse. Facinho, né? Não é difícil não, tá? Só estudar, vocês vão matar a pau qualquer prova, resolvam os exercícios, se tiver dúvida, ou Wilson, dá uma forcinha aqui, entra lá no canal, pergunta, eu ajudo no que for necessário, certo? Não se esqueçam de dar aí o gostei, é importante para nós, compartilhem as nossas aulas, assistam às aulas dos nossos professores da Editora Atualizar, importante isso, compartilhem o nosso trabalho, certo? Na editora vocês também têm acesso ao material impresso. Esse material sim está à venda. As nossas aulas, as aulas no YouTube são totalmente gratuitas, nós não vendemos aulas, mas nós temos um material à venda na editora, um material de excelente qualidade. Vocês podem acompanhar as aulas pelo material, ele tem um conteúdo, tem exercícios, vocês podem resolver as questões lá, se tiver dúvida também pode pedir ajuda. Certo, queridos? Então, estamos aí à disposição de vocês. Grande abraço!